Bom dia, eu tava no Twitter semana passada e eu me deparei com esse post aqui, e provavelmente você já tá por dentro de toda a situação envolvendo o Marvel Rivals e todo o drama que aconteceu. O ponto é, talvez eu esteja um pouco atrasado pra essa história, porque por circunstâncias maléficas eu não consegui postar vídeo semana passada, mas mesmo estando atrasado pra história eu queria muito trazer esse drama aqui, porque foi maluquice e tomou uma proporção gigantesca. Enfim, eu vou fazer uma speedrun rápida aqui tentando contextualizar a coisa. Marvel Rivals é um hero shooter 6 versus 6, bem parecido com Overwatch, só que com um super-herói da Marvel. É basicamente essa a melhor definição que eu posso fazer, mas mesmo se você não entenda nada dos conceitos do jogo ou coisa do tipo, eu acho que eu vou explicar de uma maneira bem fácil pra qualquer um conseguir entender. Enfim, acontece que recentemente saiu o Deadpool no jogo e foi um grande lançamento. Tipo assim, eu acho que foi o maior lançamento de personagem novo nesse jogo. E aí, você solta um personagem, o que você quer pra ele? Você quer hype no lançamento. E tem melhor maneira de dar hype pra algum lançamento de jogo do que fazendo um campeonato, que foi o que aconteceu. Um criador específico foi fazer a Creators Cup do Marvel Rivals, que ia ser justamente pra comemorar o lançamento do Deadpool, e vários influencers e streamers famosos de Marvel Rivals foram chamados. Inclusive o nosso protagonista, o Kingsman. Ele possivelmente é o herói dessa história, e agora o canal dele já tá com 317 mil inscritos. Mas antes da semana passada e de tudo que aconteceu, ele era um streamer, um criador de conteúdo pequeno. Ele tinha tipo 30 e poucos mil inscritos, não era gigantesco como ele tá agora. Além do Kingsman, tem o vilão da história, uma streamer bem maior do que o Kingsman, e na época que isso rolou, ela era bem maior que ele. E na verdade eu acho que no nicho de Marvel Rivals ela é bem grande, tipo assim, não furou a bolha, não é popular no geral, mas naquele nicho específico ela era tipo um dos big boss lá. E também tem outro vilão secundário nessa história, que vai ser muito importante mais pra frente, a Zaza. Inclusive, puta que pariu, não sei como que essas pessoas escolhem um nome pra carreira, Cici, Zaza. Não que eu possa falar algo, né? É um nome estúpido que eu decidi faltando uma hora antes de postar o meu primeiro vídeo, mas enfim, depois de tudo isso ser anunciado, acontece que o cara que tava cuidando do campeonato anunciou a premiação de 40 mil, ou seja, deixou de ser algo bobinho, for fun, divertido, pra, pô, é 40 mil dólares, não é mais papo de jogar pra brincar. Mas o que acontece? O Kingsman, que eu já falei pra vocês, o protagonista da história, ele é muito bom no jogo. Eu lembro que eu comecei a jogar Marvel Rivals no início do ano, foi no início do ano, não lembro, quando o jogo lançou, e eu acabei enjoando depois de um tempo, mas ele já era muito relevante nessa época, tipo assim, ele sempre tava ali ou no top 1 do servidor ou quase no top 1. Ele realmente era um player muito bom, mas ele não tinha muito hype, ele não tinha muita visibilidade nem nada, e ele meio que teve que aceitar qualquer time que chamasse ele. E o time que chamou ele foi o time da Cici. Só que o time da Cici tinha vários streamers que eram mais pelo entretenimento, já eram famosos. E eles não tinham essa necessidade pelo dinheiro, pelo prêmio, eles estavam mais jogando no foda-se. Mas eles aceitaram jogar um campeonato e chamaram o Kingsman pro campeonato. Só que o que aconteceu foi que o Kingsman tava muito focado em vencer e ele percebeu rapidinho que o time não tava meio que na mesma página que ele. Acontecendo coisas como nesse clipe aqui que eu vou mostrar pra vocês, que o Kingsman tava em live e aí chegou o horário que eles tinham combinado de treinar. Só que chegou o horário do treino e tava todo mundo fazendo coisa aleatória da live em vez de ter feito o compromisso que tinham com ele. Got scrums. Oh my god, yeah, I do have scrims. I do have Okay, scrims. she I do just have totally scrims. forgot that we had scrims. Okay, we're all here. E aqui já dá pra perceber que o time não tava muito focado, ele era realmente a pessoa que tava levando aquilo a sério, principalmente porque ele era só um estudante que não ganhava muito dinheiro, tá ligado? E ele precisava do dinheiro desse campeonato justamente pra pagar a faculdade, pagar as despesas dele. O cara realmente entrou pra jogar, só que logo que o time começou a treinar junto, começou a rolar esse tipo de situação aqui. Important to draft a good composition before the round starts, or before the match starts. No shit, bro, but you think Zaza's gonna swap after we had this conversation 10 different times? Yeah. E qual o contexto disso? Eu não sei o quão você é familiarizado com esse tipo de jogo, com um jogo competitivo, mas é muito importante você ter uma composição que faça sentido. E o ponto é, o Kingsman tava tentando carregar o jogo. Ele realmente tava tentando muito carregar o jogo, só que tinha uma garota ali, a Zaza, que tava jogando com a Black Widow, com a Viúva Negra, que é um personagem por si só que já não é muito bom, mas principalmente levando em consideração a composição que eles estão tentando fazer, tipo assim, era o elo fraco do grupo. Ela não ia conseguir fazer nada. E eu odeio quem é o gordinho Motorola que fica tentando dizer o que a outra pessoa tem que jogar, enchendo o saco de build, comp e coisa assim. Mas pô, isso aqui não é uma ranked no fim de semana, não é uma casual, é um campeonato valendo 40 mil dólares. Então o Kingsman realmente começou a pegar um pouco no pé disso. You may not want the money, but I do, okay? I really want to win. I need money for college, I need money for everything. And I want to try my hardest And we're doing to get the well. right Yo, I'll be composition. so for real, bro. The next time you bring up this topic, I will use you, bro. It's not happening this game. E aí no início ele começou pedindo de boa, ele não faltou o respeito com ninguém em nenhum momento, ele sempre foi um cara, tipo, tranquilo ali, pedindo pra mudarem a composição, e ele tava nessa, tipo, pô, eu quero realmente ganhar, rapaziada. Só que o time inteiro começou a ficar muito irritado com ele, o que, de novo, eu entendo você ficar irritado quando tem alguém de backseat enchendo seu saco e você só quer jogar. Era um campeonato valendo 40 mil dólares, eu não sei por que você vai entrar num campeonato, tipo assim, se você não vai realmente tentar, é muito paia com as pessoas que você chamou, mas não vem ao caso. E aí teve o estopim quando rolou isso aqui, e tudo foi ao vivo, com muita gente assistindo.
assistindo. Okay, guys. Pace and point proven right now. Do you understand? No, it's Well, not. you've been making Yes, me play it too. is! Of course I'm gonna How play. do you not Wait, see the wait, problem right now? Wait, first of all, it's Dead ass Kingsman, like shut the fuck up. Okay, of bro. all, You're doing too much. Lucy's not even on Invis. Second of all, you're getting value because 4 of them No, are no, on no, our no, platform. no. She shouldn't be Yes, dead. yes. I'm You're getting only value able to because I'm rebuild them 1v6ing. because Hulk isn't peeling for you, bro. Yes, Zaza is 0-5, but we won the point, bro. Why? Because they were hard. Like 4 people are dying here. That means 4 of their util, 4 of their resources are all spent on Zaza. E, cara, foi uma situação muito merda, porque, tipo assim, tava muito difícil o jogo, justamente por culpa da Zaza, que não queria trocar a Viúva Negra, e aí ele tentou explicar, tipo, olha, a gente venceu esse round aqui, mas não sei se o próximo round vai dar boa. Acho que a gente tem um problema aqui, eu acho que a gente tá com um elo fraco nessa corrente. Mas não adiantou, porque todo mundo se virou contra ele. Eu acho que por ele ser o menos conhecido dali, ele era o que tinha menos números, e também por esse motivo aqui. O Kingsman tava 18/2, ele tinha 18 abate e 2 mortes, e a Zaza tava 0/5, ela tinha 0 abates e 5 mortes. E de novo, eu acho muito chato você ter mais de 20 anos e encher o saco dos outros, mas era um campeonato valendo $40 mil, que ia fazer diferença pro cara. E teve essa situação, eles interromperam o treino, o Kingsman se despediu de todo mundo, e aí depois ele foi jogar umas partidas ali solo, pra tipo, pô, eu vou me acalmar um pouco aqui, vou ficar tranquilo, vou ver o que eu posso fazer, vou acalmar minha mente, vou treinar aqui. E aí uma horinha depois, no meio disso, ele recebe em live o aviso de que ele foi expulso do campeonato do nada, sendo que ele não infringiu nenhuma regra. Hey guys, well, I was just kicked out of the tournament. I cannot believe that this is happening right now. All I wanted to do was join this tournament and play to win and have fun with my teammates, but they did not want to do that and constantly painted me as a bad guy for... E aí, tipo, dava pra ver que ele realmente queria vencer aquilo, que o dinheiro ia fazer diferença pra ele. E assim, o Kingsman é um cara com um talento gigantesco nesse jogo. Tipo assim, ele não tem um público muito grande, ele não era relevante, mas ele tava, desde o início do jogo, sempre ali perto do top 1, no máximo top 8 do servidor. O cara realmente, tipo assim, achou um talento dele e ele é absurdamente bom no jogo. Pra ele, talvez não fosse só a questão do dinheiro, mas sim, tipo assim, é a primeira vez aqui que eu posso estar ganhando um dinheiro com algo que eu faço bem pra caramba e até agora eu não consegui tirar nada. E eu entendo como deve ter sido uma merda essa chance ter sido tirada dele de uma forma muito injusta. Vocês vão entender aqui pra frente que o time que ele caiu, infelizmente, não eram pessoas muito legais. E ele foi falar sobre isso no Twitter, tava chateado, ele percebeu que tinha muito apoio da comunidade, e ele faz a melhor coisa que poderia ter feito pra salvar essa situação e ganhar um dinheiro, que foi postar esse vídeo aqui no YouTube. Eu fui quicado de um torneio de $40 mil. Vídeo esse que já tá com 3 milhões de views, e lá ele explica várias coisas. O vídeo é gigantesco, eu vou resumir muito rápido aqui, mas ele explica, tipo, que as pessoas já desde o início não iam muito com a cara dele, que ele se sentia inferior a todo mundo que tava ali. Talvez, ele não fala isso, mas talvez possivelmente pelos números dele, que eram muito mais baixos, tipo assim, ele era realmente bom no jogo, mas ele era desconhecido, então não tinha por que ser muito legal pra cima dele. Ele mostra vários chats de texto do Discord, que a gente vai ver mais pra frente. Desde o início as pessoas não eram muito legais com ele, e ele não perdeu o respeito com ninguém em nenhum momento. Tipo assim, em nenhum momento ele xingou alguém, ele falou merda pra alguém, ele só queria ganhar, coisa que é normal quando você tá jogando algo competitivamente. Ele também mostra que a Cici, a capitã do time, era uma pessoa bem paia, e aí pra ela se defender, ela tem que fazer isso. E ela posta um vídeo de 15 minutos, mostrando a resposta dela da situação, mas nem vale a pena entrar no mérito desse vídeo aqui, porque é simplesmente horrível. Ela dá argumentos muito ruins, ninguém compra a brisa dela. Tipo assim, cada argumento que ela dá só não faz sentido. E ela vai pro Twitter e faz um post falando que, tipo, pô, ela tem que mostrar a contabilidade pelos erros dela, e que o vídeo que ela postou se defendendo só tinha sido ruim porque ela tava muito concentrada em se defender, que ela tava na defensiva, e que ela tava tentando muito lutar contra todas as críticas que vinha, perda de patrocínio e coisa, e que ela apagou o vídeo porque ela percebeu que não foi uma desculpa honesta. E teve isso também, ela perdeu muito patrocínio, quase todos os patrocínios, e pra onde esses patrocínios foram? Pro Kingsman. Então esses $40 mil, não que ele fosse ganhar os $40 mil inteiro, porque era $40 mil pro time, mas enfim, o dinheiro que ele ia ganhar com certeza já se pagou muito mais, e ela, que era tipo a maior ali do grupo, que era com mais hype, com mais view, com mais influência, só foi decaindo. Então eu entendo o desespero dela. Mas uma coisa, nesse vídeo ela tenta se defender de que não foi ela que causou o ban do Kingsman do campeonato. E aí, nesse momento, as pessoas ficaram tipo, pô, quem causou o ban dele então? E aí que tá. Lembra a Zaza, ou Zaza, sei lá, a menina que ele ficou pegando no pé pra trocar o personagem? Então, vazou uns chat de texto do Discord que mostrava que quem causou o ban do Kingsman do campeonato foi esse cara chamado Kaplank.
que é o namorado da Zaza. Então o que aconteceu? Provavelmente ele ficou puto com o cara enchendo o saco da Zaza, pedindo pra ela trocar de personagem, e causou o ban do Kingsman. Só que, pô, eu acho que como homem você tem que defender a sua namorada e tomar realmente o BO, mas ela foi jogar um campeonato competitivo, tipo assim, e o Kingsman em nenhum momento perdeu o respeito com ninguém. Beleza, ele pode ter sido meio mala, mas é porque ele queria vencer, não tem nada bizarro nisso. E aí parte da raiva que as pessoas estavam sentindo da Cici foi pra esse cara chamado Kaplank, por ele ter causado o ban do Kingsman e ter causado toda essa merda. E aí, pelo fato da Cici ter explicado que quem causou o ban foi o namorado da Zaza e quase todo o ódio ter ido pra ele, o Kingsman pensa assim: não, eu preciso fazer uma outra resposta mostrando que não foi bem assim. E ele posta um documento cheio de chat do Discord com mais contexto ainda. Contexto esse que mostra que a Cici desde o princípio não gostava muito do Kingsman, tipo zoando, falando que tem certeza que ele passou os 20 anos da vida dele dentro de casa jogando videogame e por isso que ele se comporta desse jeito. Mas assim, todo mundo ali provavelmente passou os últimos 20 anos em casa jogando videogame. Ainda mais logo ela falando isso, os dois passaram a vida inteira jogando videogame. A única diferença dela pro Kingsman é que o Kingsman é bom no jogo e que ela liga a câmera. Tipo assim, os dois são do mesmo nicho, os dois fazem a mesma coisa, mas enfim. O Kingsman também mostra um chat de texto no Discord dele com a Cici, mostrando depois que o vídeo foi postado, e que tipo assim, ela não aguentava mais, que vinha um monte de NPC no servidor dela, no TikTok, no Instagram, nos comentários de tudo, em live, e aí o Kingsman fala tipo, pô, eu postei o vídeo, mas eu falei umas 50 vezes pra ninguém ir lá e ficar enchendo o saco de ninguém. Me fala o nome dessas pessoas que eu vou banir da minha própria live. Só que ele também fala, eu não vou deletar o vídeo de jeito nenhum, mas eu já falei pra todo mundo que me segue pra não encher o saco de ninguém. E aí a Cici dá uma surtada, tipo, puta que pariu, os caras pensam que eu sou a responsável pelo seu ban, quando todo mundo já queria tirar você em primeiro lugar. Eu gostaria que você tivesse vindo falar comigo antes de postar esse vídeo, em vez de me causar um monte de ataque de pânico e pessoas em massa querendo me encher o saco. E aí o Kingsman não responde, e menos de uma hora depois ela manda outra mensagem, tipo, pô, você não vai me responder? Da mesma forma que você precisava dos $40 mil, eu preciso de paz. E aí quando ela percebe que essa guilt trip em cima dele não vai funcionar, tipo, ele não vai apagar o vídeo, ela começa a agir desse jeito aqui. Pô, mas eu defendi você quando todo mundo ficava falando mal de você. Todo mundo sabia que você era problema e mesmo assim eu defendi você. Eu nunca conheci um narcisista como você. E eu tenho a impressão de que narcisista virou Virginia, Labubu e Bob Goods de xingamento. Porque as pessoas só estão jogando essa palavra por aí como se não soubessem o significado dela. Quando o tempo inteiro quem parece narcisista é a Cici. Ela não vê o problema nos erros dela. E mesmo assim, quando pegam ela no pulo, quando mostram os problemas que ela causou, ela vai lá e muda o contexto todo. Tipo, não, mas eu tô sofrendo de ataque de pânico. Eu tô tentando me defender de todos esses monstros que você aí mandou vir na minha live me xingar. Quando não é o ponto em primeiro lugar. E aí ela posta outro tweet tentando se defender. Eu tenho poucos tweets dela aqui porque ela obviamente fechou a conta, mas enfim. Ela fala que as DMs que vazaram lá do Kaplank, o namorado da Zaza, não eram com ela. Que sim, ela colocou a culpa de tudo no Kingsman, mas que ela tentou pedir desculpa desde aquele dia. E ela fala que já foi injustamente culpada, porque no vídeo o Kingsman fala que a culpa é dela, dele ter saído do campeonato, e que isso foi confirmado que não foi ela, que o dono do torneio falou que foi aquele Kaplank lá, e ela posta uma série de prints onde basicamente ela tá tentando dizer que aquelas mensagens do Kaplank falando com alguém não eram com ela, e possivelmente eram com a Zaza, e que ela só quer paz, ela nunca quis isso, e que ela só quer seguir em frente com as livezinhas dela. A questão é, quando deu toda a merda com o Kingsman, ela foi a primeira pessoa a ir falar merda, porque ela foi lá e comentou assim, ele trouxe isso pra si mesmo, como se ela fosse uma pessoa iluminada e que o Kingsman merecesse ser expulso do negócio por querer ganhar. E não só isso, antes da Cici fechar a conta, em todo tweet que ela postava tinha aquelas notas da comunidade. E a nota da comunidade mostrava que mesmo depois da situação ter se resolvido, a Cici continuava a fazer bullying com o Kingsman, falando mal dele em todo lugar, pra todo mundo, e falhando em ter culpabilidade, em admitir os próprios erros. E que ela tem um histórico de atacar outras pessoas e ficar falando merda. Então é isso, mesmo ela não tendo sido a culpada direta, ela buscou essa merda e ela tá tentando sair como vítima da história, mas não vai rolar, o público tá muito contra ela já perdeu o patrocínio de todo mundo, basicamente. Mas essa história tem um outro plot twist. Lembra da Zaza, essa menina aqui, que foi a principal rivalidade com o Kingsman ali dentro do time, por toda a questão de não querer trocar de personagem? Acontece que ela foi pro Twitter e ela fez uma desculpa realmente boa. Ela pede desculpa por ter afetado a carreira do Kingsman e um monte de coisa que eu não vou entrar no mérito aqui, mas soou pra mim como algo sincero. O ponto é, ela fala que o namorado dela ficou pegando no pé do Kingsman por algum motivo. Provavelmente porque ele tava enchendo o saco dela em game, mas que ela tentou falar pro namorado dela, tipo, cara, não faz nada pra expulsar esse cara, ele não foi tóxico, ele não me tratou mal. E tipo assim, se por algum motivo a gente tentar expulsar esse cara, a culpa vai cair em cima de mim, que foi o que aconteceu. O namorado dela ignorou o que ela pediu e foi lá, mexeu os pauzinhos pro Kingsman ser expulso. Então basicamente esse cara, o Kaplank, com essa mentalidade de eu vou te proteger, my lady, destruiu a carreira da própria namorada só por querer banir um cara que tinha pedido pra ela trocar de personagem. Que história maluca. E esse drama ficou gigantesco, até porque o Kingsman sempre foi o underdog do Marvel Rivals. Tipo assim, ele não tinha reconhecimento, ele não tinha público, mas ele era o GOAT. E é uma pena por essa Zaza, porque eu acho
acho que diretamente ela não fez nada de ruim pro Kingsman, ela só não quis trocar de personagem num jogo que valia muito dinheiro, o que é bem paia, mas eu não acho que ela merecesse perder patrocínio e se ferrar por causa disso. A Cici e o próprio namorado da Zaza, puta que pariu. E o Kingsman, como que ele tá agora? Ele tá fazendo live pra no mínimo 20 mil pessoas, ele já tá quase com 400 mil inscritos no YouTube, então o cara deslanchou, já ganhou muito mais dinheiro. E esse foi o drama de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.